A paz do Senhor aos irmãos, a paz do Senhor à congregação do Jardim Almanara. Estamos aqui nessa manhã de domingo para estudarmos a lição de número 13. Para estudarmos aqui a lição por título O Novo Homem em Jesus Cristo. Não podemos estar reunidos como de costume, não é? Para participarmos da nossa escola bíblica dominical. Então o pastor Soler, pastor da congregação do Jardim Almanara, né, pediu para que nós fizéssemos um vídeo, não é, discorrendo aqui de uma forma resumida, breve, sobre a lição. Queremos agradecer também queremos agradecer ao pastor Soler, pastor da congregação, agradecer também o pastor setorial Jeremias Borges, e também queremos agradecer ao pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa. Vamos aqui estudar a lição de número 13. Um novo homem em Jesus Cristo. Nós já estudamos sobre o homem do pecado, nós já estudamos sobre Jesus, o homem perfeito, e hoje vamos estudar sobre o novo homem em Jesus Cristo. Nosso texto áureo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, 13. A verdade prática nos diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Nós temos como objetivo geral da lição mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. E os objetivos específicos são 3. O primeiro é apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. O nascimento do novo homem, que é o primeiro tópico da lição, nos mostra, não é, que Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. A nossa lição bíblica em classe nos fala a respeito da passagem onde Nicodemos procurou ter com Jesus, procurou se apresentar a Jesus. Foi à tarde, já quase à noite, não é? E Jesus já ensinando a Nicodemos chegou: bom mestre, não é? E Jesus, já ensinando a Nicodemos, foi direto e diz: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, ouvindo aquelas palavras de Jesus, perguntou: mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não é? E com essas palavras, Jesus
ensina ali a Nicodemos, né, a respeito do novo homem, né, do nascimento do novo homem em Jesus Cristo. E o primeiro tópico da nossa lição, com o primeiro subtópico, o primeiro tópico diz: o nascimento do novo homem. Né? Como já dissemos, Jesus ensinou a Nicodemos que o novo homem não é nascido nem da carne e nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Nós vemos que o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus. Não é? Então nós vemos que gerado da carne, gerado do sangue, todos somos. Mas o novo nascimento, a nova geração, ela não vem de vontade de homem algum, não vem por condições próprias de homem algum, não é? E não vem pelo desejo de homem algum. O nascimento do novo homem, ele vem através do nascimento que vem do poder de Deus, do Espírito Santo e da água. Ninguém nasce de novo por condições próprias ou por poder próprio ou vontade própria. O novo nascimento vem através do poder de Deus, através do Espírito de Deus e através da água. Assim, o homem nasce de novo. Podemos dizer que esse é o maior milagre que Deus pode realizar na vida de um homem, um novo nascimento. Não é? Um novo nascimento que muda a nossa condição de pecador, não é? De um homem distanciado de Deus, para um novo homem justificado, um novo homem santificado, um novo homem transformado para a glória de Deus. Nós vemos também que o novo homem, ele é nascido de Deus. Ele não é nascido de vontade própria de qualquer um que seja. Por isso a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Às vezes nós vemos por aí, né, algumas pessoas que, às vezes por algum motivo, magoado, não é? Por qualquer motivo, às vezes fala: olha, aquela pessoa ali, antigamente praticava atos, né, condenáveis, atos que não eram bons, e hoje está dizendo que é salvo, não é? Irmãos, graças a Deus, que aquele que antes praticava atos condenáveis, atos que não eram bons, não é? Ao conhecer Jesus Cristo, através da fé no sacrifício de Jesus Cristo, ele pode dizer que é uma nova criatura, que teve um novo nascimento, que foi salvo na pessoa de Jesus Cristo, não é? E que agora é um homem transformado. Às vezes as pessoas dizem isso por ignorância, mas o dia que eles passarem a conhecer o Evangelho, passarem a conhecer a pessoa de Jesus, reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo por nós no Calvário, não é? E as consequências benéficas para a humanidade desse sacrifício, não é? Então ele também vai poder dizer, não é? Graças a Deus,
que por aceitarmos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu sou uma pessoa transformada, sou uma pessoa santificada, justificada e sou uma pessoa salva pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Ocorreu em nossas vidas um milagre, porque nós mesmos não teríamos condições, não é, de haver em nós essa mudança. Mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, através do seu Filho, não é, nos alcançou. E nós viemos a conhecer Jesus, aceitá-lo como Salvador, não é? Então o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus e o poder da água nos transformou e nos fez um novo homem. É difícil para muitos entender. É difícil para muitos poder ter a visão dessa situação de um velho homem caído para um novo homem, uma nova geração de um homem transformado, não é? Somente aquele que participa do poder do Evangelho, da transformação do Evangelho, não é? O Evangelho que nos apresenta a Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que nos apresenta o grande amor de Deus, o poder de Deus, né? Que não só enviou a Jesus, mas nos amou e também tem poder para nos transformar, não é? O nascido da água. Nosso comentarista diz que o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16:16. Aquela passagem onde Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Não é? Então, quem tem fé e recebe, não é, as palavras de Jesus e põe em prática na sua vida, e pela fé, não é, começa então a direcionar a sua vida, aceitando a Jesus como Salvador, sendo transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito, pelo poder de Deus. Então, pela fé, esse batismo nas águas tem efeito. Já vi alguns pastores dizer que o batismo sem fé, o batismo sem a transformação do Espírito Santo de Deus é apenas um banho na água. Não tem efeito nenhum, não é? Mas quando nós somos batizados, né, pela fé, nós estamos ali externando, através do batismo, aquela fé que já existe dentro de nós. Então nós estamos apenas externando aquilo que já existe interiormente. Então aí o batismo, ele tem valor, não é? Que é também, desculpem, que é também um ensinamento de Cristo, pelo qual a igreja, não é? Todos aqueles que têm Cristo, e dentro de um tempo possível, deve participar, não é? Temos ali o ladrão que estava pregado na cruz junto com Jesus, não é? Aquele ali com certeza não teve tempo, né? Não haveria tempo, não. Então é uma outra situação. Mas em condições normais, onde nós participamos do corpo da igreja, onde nós já aceitamos a Jesus, não é? E queremos participar como membro da igreja, então aí o batismo, não é?
é uma coisa necessária. Necessária e recomendada. Vamos passar para o segundo tópico. A justificação do novo homem. Este novo homem que outrora, não é, andava no mundo, um mundo distante de Deus, um mundo pecaminoso, um mundo inimigo de Deus, não é? Este homem aceitando, passando a conhecer a Jesus e aceitando como seu Salvador, este homem, ele passa a ser justificado, não é? Aquele que estava, né, em condenação, passa agora a ser justificado, se tornando assim uma pessoa justa, né? Então, o segundo tópico aqui é a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status, de uma nova posição diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Como nós já havíamos dito, esse novo homem que estava em uma condição de pecado, que estava numa condição de quem vivia num mundo, né, um mundo caído, afastado de Deus, podemos dizer até inimigo de Deus, não é? Ele precisa de um novo status, uma nova posição diante de Deus. Então, no primeiro subtópico aqui, vamos falar sobre a inutilidade da justiça humana. O comentarista diz: nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Não é? Nós sabemos, irmãos, que todos nós, a Bíblia diz, e todos pecaram, não é? E destituídos estão da glória de Deus. Todos somos pecadores e devedores. Não há como um pecador pagar a dívida de outro pecador. A nossa dívida, como pecadores, é impagável, não é? Na esfera humana, humanamente falando, a nossa dívida ela é impagável, não é? Mas, pela misericórdia de Deus, Ele enviou o seu Filho, não é? Para que viesse ao mundo e morresse por nós, e através do seu sacrifício, não é? Nós pudéssemos hoje ser justificados. E não só através da sua morte, mas também a forma em que ele viveu. Pois ele, se tornando homem, não é? Ainda foi o mais santo, o mais justo e o mais perfeito homem, não é? Que já andou aqui no meio da humanidade, que já andou aqui por essa terra. Então a sua forma justa, santa e perfeita de viver, não é? Também, através da sua morte, morreu o justo pelos injustos. Então esse justo, que é Jesus Cristo, morrendo pelos nossos pecados, nos justificou. Como a Bíblia diz, se pela morte de um homem, Adão, entrou o pecado ao mundo, pela morte de outro, Jesus Cristo, o justo, não é? Veio a salvação. Então nenhum homem pode se justificar a si mesmo. Nenhuma boa obra, não é? Nenhum ato, por mais meritório que seja, pode justificar o ser humano. Às vezes tem aqueles que dizem: olha, eu não faço mal a ninguém, não é? Eu procuro me comportar de uma forma correta. Tudo bem, meu amigo, nós entendemos, e é bom que seja assim.
Porém, você precisa entender, porque por melhor conduta que nós tenhamos, nós não podemos nos justificar a nós mesmos. Porque a Bíblia já diz, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos pecadores, não é? Então, a única forma de realmente nós sermos justificados, e é a forma em que o novo homem ele é justificado, é quando a justiça de Cristo é nos imputada como justiça. Então a forma correta que Jesus viveu, a forma santa e perfeita, obedecendo ao Pai em tudo que ele viveu, e sendo fiel até a morte e morte de cruz, essa justiça, essa forma justa de viver, nos é imputada como justiça. E aí então, Deus, quando olha para nós, homens pecadores, não vê mais os nossos atos pecaminosos. Mas como nos foi imputada a justiça de Cristo, Deus vê essa justiça de Cristo em nossas vidas. Nesse novo homem, não é? Nesse homem que teve um novo nascimento. Então nós vemos que realmente o homem por si próprio, jamais ele pode se justificar. Graças a Deus, não é? Que Deus enviou seu Filho. E o justo morreu por nós, injusto. E essa justiça de Jesus foi nos imputada, não é? E a morte de Jesus Cristo na cruz nos traz então agora essa condição de justificado diante de Deus. Vamos ver aqui no segundo ponto da justificação do novo homem. Nós vimos a inutilidade da justiça humana. E agora nós vamos ver a maravilhosa doutrina da justificação da fé. Aqui nós vemos que o pecador pela fé recebe a Jesus Cristo. E Deus lhe concede perdão. E concede também anistia. E concede um novo status de justo. Não é? Aquele que era considerado pecador, injusto, agora, na presença de Deus, ele tem um novo status, um status do homem justo. Por isso, não adianta as pessoas dizerem, olha, tá vendo? Fez isso, fez aquilo, agora está dizendo que é santo, que é justo, está dizendo que vai para o céu. Não adianta, porque isso é um ensinamento de Jesus, não é? Que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, enviou o seu Filho para nos trazer essa mensagem salvadora, reconciliadora, santificadora, não é? Então, ninguém pode intentar a acusação contra o escolhido de Deus, porque é Deus quem o justifica, não é? Então, esse novo status diante de Deus é o próprio Deus que nos dá. E não adianta ninguém querer acusar, porque ninguém pode intentar acusação contra o escolhido de Deus. Contra aqueles que creram em Cristo e aceitaram Ele como Salvador, aceitaram a mensagem do Evangelho, o Evangelho transformador, e através de aceitar o Evangelho, aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, não é? Recebe o Espírito Santo, e Deus, através do seu poder, não é? Transforma essa vida e dá um novo status, não é? Não adianta acusar, porque quem pode acusar o escolhido, sendo que é Deus, aquele ao qual um dia todos nós teremos que estar diante dele, não é? É Deus quem justifica, não é? Então que todos possam chegar ao conhecimento dessa verdade, todos possam chegar ao conhecimento do Evangelho, que é o único que transforma realmente o homem e muda os seus costumes, não é?
e que todos possam aceitar Jesus para ser transformado, para ter um novo nascimento, e que para que possa ter um novo status, uma nova posição diante de Deus. Então, a maravilhosa doutrina da justificação, não é? Então, pela fé em Cristo, nós somos justificados e temos um novo status. Não é verdade? O novo homem é justo. O comentarista nos diz aqui: a partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja visto o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus. Aquele caso que nós dissemos que muitas vezes o batismo ele deve ser feito, e alguns casos como esse, não houve tempo hábil, não houve uma condição de se realizar, e pelo visto não foi necessário, não é? Mas ali na hora da morte, aquela situação que nós encontramos ali, 2 ladrões, um de cada lado, um blasfemou de Cristo, zombou, e parece que em alguns textos até mostra que esse também num determinado momento não estava acreditando muito, também estava zombando, mas de um determinado ponto para frente, alguma coisa aconteceu na sua vida, ele começou a ter uma visão diferente, e começou a ver Jesus diferente, e começou a entender Jesus como o Messias, o enviado, como Deus, que estava ali, na mesma condenação que ele pelas suas próprias culpas, mas Jesus não, por culpa nenhuma. Jesus justo, santo, estava ali para morrer pelas nossas próprias culpas, para assim nos livrar da condenação, para nos livrar dessa culpa que nós trazíamos conosco, não é? Então nós vemos ali que o novo homem, ele é justo, seja qual for. O Evangelho, ele alcança o mais terrível dos pecadores. E Jesus morreu na cruz para alcançar o mais terrível dos pecadores. Às vezes nós podemos pensar, olha, para esse ou para aquele, não tem jeito, não é? Mas o poder de Deus, ele é muito maior do que podemos entender ou podemos imaginar. E o poder de Deus alcança ao mais terrível dos pecadores, ao maior dos pecadores. Paulo, em algumas circunstâncias, ele dizia: eu, que sou o maior dos pecadores. Não é? E nós vemos que Paulo, que foi perseguidor da igreja, em alguns momentos alguns achavam que aquele homem, com certeza, não teria jeito algum de se converter. E qual é a surpresa? Através do poder de Deus, não é? Através do Espírito de Deus, através da palavra, através de Jesus Cristo, não é? Esse homem terrível, não é? Se converte ao Evangelho e se torna o pregador dos gentios, né? E conhecemos como um dos maiores apóstolos. Só o poder de Deus, irmãos. Só o poder de Deus. Às vezes pode ter alguém aí que você fala: olha, esse não tem jeito. Para Deus tem jeito sim. Pregando o Evangelho, ele ouvindo o Evangelho, conhecendo a Jesus, aceitando Jesus como Salvador, o Espírito Santo entra na vida dessa pessoa e ele é transformado, salvo e se transforma numa nova criatura. Assim como nós, um dia tivemos esse grande privilégio e somos gratos a Deus até hoje por causa disso, né? A santificação do novo homem. Primeiro subtópico aqui diz o seguinte, vamos ver aqui a introdução. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos
à estatura de varão perfeito. A santificação como posicionamento. A situação como posicionamento. É aquilo que nós dizíamos, estávamos no mundo perdido, longe de Deus, caídos, não é? E passamos então a conhecer a Jesus através do Evangelho. O Evangelho que transforma o homem, que tem poder para transformar, para levar o homem de perdido para a salvação. Através do Evangelho conhecemos a Jesus, aceitamos Jesus e somos salvos. Então, naquela condição de homem perdido, caído no mundo, não é? Nós passamos imediatamente a ter uma posição, um novo status de santo. Nós somos santificados. Mas existe a santificação do nosso posicionamento. Nós éramos caídos, pecadores no mundo perdido, e hoje somos salvos pela pessoa de Jesus, transformados, e sofremos uma santificação imediata, um novo posicionamento diante de Deus. Mas nós vemos também que existe a santificação que ela é imediata, onde temos uma nova posição diante de Deus, mas temos também a santificação como um processo. Então a santificação como um processo, nós somos santificados imediato, um novo posicionamento diante de Deus, não é? E agora nós vamos participar da santificação como um processo. O novo homem, ele já é visto por Deus como santo. Porém, nós podemos participar e temos que participar da santificação como um processo. Esse processo é onde a Bíblia diz, até que chegamos à estatura de varão perfeito, não é? A estatura de Cristo. Então, a cada dia é um aprendizado, a cada dia é Deus agindo através do seu poder, porque a santificação é através do poder de Deus, através do poder da palavra, através do poder do Espírito, não é? Através do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e através do ensinamento da palavra, que também santifica, não é? Jesus falou, santifica-os na verdade, orando ao Pai, verdade. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela é santificadora. Então se nós passamos por um processo de mudança de status pela morte de Cristo, não é? Pela justificação de Cristo, né? Que ela é imediata, agora temos uma nova posição de pecador, passamos a ter uma posição, não é? De santos diante de Deus, santificado por Cristo. Mas temos que também passar pela santificação como um processo, que é a santificação através da palavra, não é? Então nós vamos aprendendo, congregando, orando, não é? Participando dos cultos, participando das pregações, ouvindo as pregações, os ensinos, não é? E através desse processo nós vamos orando, tendo comunhão com Deus, tendo comunhão com o Espírito Santo de Deus, não é? E através do conhecimento da palavra que santifica, e através da comunhão com o Espírito Santo, que é o Espírito também santificador, nós vamos aperfeiçoando dia a dia. Então é um processo que se inicia ali quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e só termina quando tivermos um corpo transformados, né? E sermos levados para a glória. Ali é onde vai terminar esse processo. Então, todo dia estamos em processo de aprendizado. Todo dia estamos em processo de aperfeiçoamento. Por isso não podemos julgar, não é? Não podemos julgar ninguém. Por quê? Porque cada um tem um tempo dentro desse processo.
Alguns já aceitaram há alguns anos, mais tarde, aliás, antes, alguns anos antes, tem um tempo mais de caminhada e, portanto, um tempo mais de aprendizado, um tempo mais de conhecimento, não é? E assim, tem condições de ter já um padrão, não é, de santidade, porque já que nós vamos sempre melhorando, então existe um padrão crescente, né? Progressivo e crescente. Então não podemos julgar ninguém, que nós não sabemos em que etapa, não é? Que etapa desse aprendizado, né? E desse crescimento a pessoa está. Só Deus é quem sabe. Mas sabemos que todos nós passamos por esse aprendizado e todos nós passamos por esse crescimento, por esse aperfeiçoamento, não é? Como diz a Bíblia, até ser dia perfeito. Mas sabemos que ele começa quando aceitamos a Jesus e nos tornamos uma nova criatura, somos salvos na pessoa de Jesus, somos justificados, nos tornamos uma nova criatura, até o dia que formos transformados, não é? E sermos levados junto com o Senhor para a glória, não é? O último ponto aqui. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O comentarista diz assim: o novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Não é? Somos seus imitadores. Este processo é um processo gradativo, não é? Crescente, progressivo. Paulo nos diz: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Todo aquele que quer se santificar, todo aquele que quer levar uma vida justa e santa, tem que ter como base, né, como modelo, como exemplo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é lógico que há homens, assim como Paulo, não é, que por seguirem a Cristo, por terem experiência, como eu disse, não é, ele poderia dizer: olha, está um pouco difícil para você aí, faz o seguinte, veja como eu faço, me imite, porque eu estou imitando a Cristo, não é? Então nós vemos que nesse caminho ainda podemos servir de exemplos, de exemplo para aqueles que estão também nessa caminhada, nesse mesmo caminho. Paulo era um exemplo, tanto é que ele dizia: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, não é? Imite também a Cristo, imite a Cristo assim como eu estou imitando. E nós vamos servindo de exemplos uns para os outros e também de ajuda, de apoio, não é? De socorro, a essa harmonia, não é? Essa cooperação, não é? Entre os irmãos. Mas esta santificação, ela não é possível apenas com a vontade do homem, como nós já dissemos, não é? Isto vem da vontade de Deus, da vontade de Deus. É Deus quem nos dá recursos, nos dá condição. É Deus quem faz essa providência para que nós possamos chegar a esse nível de santificação. Isso não quer dizer que nesta caminhada nós estamos buscando a perfeição, então somos tão perfeitos que não venhamos a errar, não é? Há vários tipos de erro que podemos cometer pelo caminho, às vezes até de estarmos julgando algum irmão, achando que ele devia estar numa posição que nós gostaríamos que ele estivesse, já numa altura da perfeição que nós gostaríamos. Às vezes julgamos, sem ter conhecimento de causa, não é? Esse conhecimento só Deus é quem tem.
e outros erros que podemos vir a cometer, somos pecadores remidos. Nós não deixamos de ser pecadores. Nós somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos mostra que Deus nos deu os recursos necessários, não é? Então, João mesmo fala: filhinhos, não pequeis, aconselhando que o melhor padrão de vida é uma vida justa, santa, sem pecado. Mas como ele conhece a natureza humana e sabe que somos sujeitos a falhas, não é? Ele diz: mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. É verdade? E João também diz: olha, temos também um advogado para com o Pai. Se nós pecarmos, não é? Temos também um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Deus, além de querer a nossa santificação, além de nos operar esse milagre em nossa vida, não é? Ele nos dá também os recursos, a condição para que ocorra essa santificação. Até aquele dia, não é? Onde nós vamos ser transformados e aí vamos ser levados para a glória com o Pai. E aí não haverá mais dor, não é? Não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não é? Mas enquanto estivermos aqui, estamos caminhando, estamos batalhando, estamos lutando, somos sujeitos a erro, não é? Mas, sempre lembrando, Jesus Cristo, ele tem o poder de nos purificar, Deus tem a vontade que nós nos santifiquemos, a palavra nos purifica, mas nós também temos os recursos que Deus nos deu. Então, se por acaso pecarmos, não é? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e de toda impureza. E se por acaso alguém, por algum motivo, querer te condenar, não é? Ninguém pode intentar acusação contra o escolhido, porque é Deus quem o justifica. E para todos os casos, para todas as situações, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, né? O justo. Então Jesus é o meu, é o teu advogado. Jesus é o nosso parceiro dessa caminhada, porque ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus é o nosso companheiro, Jesus é o nosso parceiro aqui nessa caminhada. Jesus é quem nos incentiva, é quem nos dá força, é quem nos fortalece, é quem nos socorre, não é? Temos a palavra de Deus que nos fortalece, nos alimenta. Temos o Espírito de Deus, não é? Que nos transforma também, nos fortalece, que intercede por nós. Então temos todos os recursos, né? Para poder seguir e progredir nessa caminhada da santificação. Eu quero agradecer os irmãos aí, né? Quero agradecer aí o apoio, a paciência que tiveram, né? Até a gente poder aqui discorrer essa lição. Então estudamos aqui um novo homem em Jesus Cristo, lição de número 13. Esperamos que rapidamente, né, nós venhamos vencer aí essa pandemia aí desse vírus e possamos estar aí reunidos novamente, cultuando a Deus nos cultos, reunidos na EBD, na Escola Bíblica Dominical, não é? Tomando de manhã cedo aquele café maravilhoso junto com os irmãos e participando dos ensinos dos nossos professores lá da Escola Dominical. Uma bênção na mão de Deus, nossos professores, não é? Uma bênção mesmo. Agradecemos a Deus, né? Por esses homens que Deus colocou ali no Jardim Almanara, para poder estar ali nos apoiando, para poder estar junto com a gente e também, né, ensinando a igreja, ensinando na Escola Bíblica Dominical. Somos gratos, que Deus abençoe a todos, não é? E como eu disse, que possamos estar brevemente juntos aí, que eu já estou com saudade. Estou achando meio estranho esse negócio, né, de não ir
no culto à noite, não participar da escola dominical. Um pouco estranho. Estou assim parecendo um passarinho fora do ninho, né? Mas é assim, Deus sabe de todas as coisas, não é? Então, que Deus abençoe a todos, não é? Que o poder de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém.